Olá, meus queridos. Estamos aqui mais um vídeo extra. Como todo vídeo extra, a gente vai fazer uma recapitulação da semana. E antes de mais nada, deixa eu contar para vocês sobre uma questão espiritual aí, tá? Eu comecei a sofrer uns ataques espirituais que é meio que padrão de vez em quando acontecer, né? Pelo menos a cada uns 8, 9 meses acontece. É meio que padrão, pelo menos para mim, né? Só que parece que a coisa está um pouco mais extensiva, não é só para mim. Porque a partir do momento que eu comecei a verificar e analisar e, porque conforme vai chegando as coisas para mim, eu vou perguntando, aconteceu isso, a pessoa, mas aconteceu também. Aconteceu não sei o que, para mim também. Aconteceu não sei o que lá, para mim também. Então eu diria para vocês, e não é nenhuma questão de uma semana, tá? Porque eu estava fazendo uma análise, um estudo em cima do meu meio ali, né, da onde eu estava vendo, e parece que nós estamos tendo um ataque espiritual já faz uma questão de quase 30 dias. Quase um mês. Quase um mês. É como se o mês de agosto fosse o mês do gramunhão, né? Muitas coisas acontecendo, muitas doenças malucas. A quantidade de doenças malucas que eu atendi nesse mês de agosto foi algo sem precedentes. Sabe, coisas que médico olha, não sabe o que é. Coceiras que as pessoas não sabem de onde vem, vermelhidão que não sabe o que é, nem médico sabe o que é. Mas é dengue, não sei o que. Rapaz, eu tô falando para vocês que ninguém sabe. A pessoa já foi, já tá ali há algum tempo. E acaba chegando para mim. Coisas assim bizarras, coisas abstratas mesmo. E dentro dessas coisas acontecendo, nessa última semana intensificou um pouquinho mais os ataques em cima de mim. Então, esse mês de agosto eu tive problema de hemorroida, tive problema não sei o quê, problema no pé, exames, e teve um monte de coisinhas, certo? Mas tudo bem, são coisinhas que pode acontecer mesmo e dentro de uma normalidade. O problema é que quando a coisa fica vindo seguida, entendeu? Quando tudo vem seguido, aí você não pode falar que é uma coisa normalidade. Não, é uma coincidência. Não, coincidência não existe, certo? Principalmente para quem acredita num pouquinho mais da versão judaica, por exemplo, né? Onde não existe coincidência, porque se Deus falou que não caiu uma folha sem a permissão dele, então tudo tem um propósito. E daí que vem, inclusive, da gente ficar pesquisando e tentando saber qual que é o que não é. Bom, muitos desses ataques, muitas dessas coisas, eu deixo receber, eu fico recebendo, vou segurando, vamos lá. Porque são experiências e às vezes eu preciso pagar algum karma, certo? Muito bem. Aí, o que acontece é o seguinte, dentro dessas semanas, começa a acontecer, vou dar um exemplo tipo comigo, tá? Então, o ar do condicionado do carro quebra, bem perto de quando tá para fazer manutenção do carro, de trocar óleo, que já tem uma despesa. A obra que é para começar aqui para fazer a manutenção dos atendimentos, o pedreiro pede para trocar para 2 semanas. Para de funcionar o vidro do carro. O sensor de ré para, quebrou o carregador do celular, esse foi super recente. Que mais? Mas uma infinidade. Apareceu o escorpião em casa. Que mais? Em casa, não dentro de casa, mas no quintal, mas não deixa de ser dentro de casa, né? Não deixa de ser em casa. Que mais? Não foi um, não, foi 2. Aí toca veneno. Aí eu fui comprar o veneno para matar escorpião, veio errado, tive que devolver. E aí eu saí para buscar numa loja, aí eu achei, mas o valor também é mais alto, mas comprei. E aí as coisas vão acontecendo, certo? Tudo acontecendo, mas sim, um atrás da outra, assim, ó. Um atrás da outra. Chegando num ponto, coisa que eu não gosto, de eu ter que acender uma vela. E deu, inclusive, montar durante uma semana uma corrente de oração com o pessoal. Então eu comecei na live da segunda-feira e fui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, para a gente virar uma semana. E a quantidade de pessoas que foram me escrevendo, professor, ora por mim também, bota na corrente, vamos lá. Assim, sem precedentes.
coisas assim que eu falo para vocês que são coisas assim de 30 e-mails por dia. De pessoas em desespero, porque o marido está internado, não sabe o que acontece, não sei o que está doente, que não sabe o que é, um rapaz que já fez tudo quanto que é coisa, que não sabe como é que faz, porque não tem jeito de resolver, que a pessoa não consegue, falou que dói até para piscar o olho. Eu falei, nossa, moça, são coisas assim loucas. Se você falar assim, não, o que é isso aí? Não, não tem explicação. São coisas assim, simplesmente malucas. Então tá tendo muitos ataques. Ah, mas professor, eu não estou percebendo. Graças a Deus. Então você tá bem tranquilo, você não está na linha de frente. Mas o pessoalzinho que está no meio também acontecendo. Mas não estou falando que é aqueles ataques onde você acaba com a sua vida, que você não consegue fazer nada. Não. São coisinhas pontuais, mas são seguidas. Então uma coisinha daqui você vai e resolve, outra coisinha ali você vai e resolve, outra coisinha ali você vai e resolve, outra coisinha lá você vai e resolve, outra aqui você vai e resolve, resolve. Você vai fazendo movimento, resolve um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, e a coisa vai andando, certo? Então até aí, dentro de uma normalidade, normal, super completo, tudo tranquilo, sem problema nenhum, certo? Muito bem. Então, para vocês se atentarem, está acontecendo isso daí? Professor, o que eu faço? Oração. Se quiser acender uma velhinha e pedir, pode acender. Fala, Deus, eu peço para você, senhor, para proteger e tudo mais, tá bom? Bom, é isso daí. Eu precisava contar para vocês porque quando está muito intenso, aí eu passo, tá? Porque aí é uma coisa que tá pegando geral. Combinado? Muito bem. E essa semana, só essa semana, cara, eu nunca vi uma lista tão bitela igual que tá aqui. Pensa em coisas que aconteceram. E eu deixei um monte de fora. Tipo incêndio, essas coisas que continuam, deixei tudo de fora. Vocês viram como que a coisa tá louca. E tá piorando. E o pessoal, não, tá normal. Tá normal. Eu vejo uns espiritualistas, não, eu não acredito que vai acontecer nada, não. Não, tá tudo dentro dos acordos espiritual. É que as pessoas não entendem que na espiritualidade as mudanças sempre acontecem pelo caos. É muito raro alguém conseguir vir e fazer grandes mudanças sem ser pelo caos. É praticamente impossível. O ser humano só tem a capacidade de fazer alterações e mudanças com o caos. Sem caos, porque eu quero fazer mudança. Não, o cara fala, não, eu tô acomodado. Não vou mexer com isso aí agora, não quero fazer isso aí agora, não quero. E aí fica nessa postergação e chega até onde? E eu só observo. Pois é. E o que vai fazer? Não tem o que fazer. Nos resta só observar. Porque o que vai fazer? Pois é. Ó, nós tivemos um terremoto de 7,5 entre a Argentina e a Antártida. Teve um terremoto gigantesco? Teve. Bem na divisa? Teve. E parece que teve secundários depois na Argentina, no sul da Argentina. Isso dali, cara, é um estreito ali, um terremoto bem grande ali. Teve um terremoto de 5,5 na Mongólia. Mongólia divisa ali entre Rússia e China. Fica lá um miolinho ali. Gengis Khan, região lá do Gengis Khan, O vulcão no Havaí entra em erupção de novo e é o 31º, ou seja, 31 vezes entrou em erupção desde dezembro. Nesses quase 9 meses, estamos no mês 8, mas já estamos indo para o 9. 31, uma erupção. É muita coisa. Teve uma tempestade de poeira que cobriu o céu do Arizona. Por que você pôs isso aqui, professor? Foi tão assim, filme, parecendo aquele filme do deserto do Egito. Sabe aquele filme que saiu lá, que sobe aquela poeira assim, aí depois vem aquele ser tal, que se levanta da tumba lá, os espíritos. Uma coisa louca. E para subir poeira tem que estar muito seco. E aí, crise hídrica. Reservatório da Grande São Paulo menor desde 2015. Só está com 41% da reserva.
E o povo vivendo como se... no fim dá tudo certo. Não se preocupa não, tá tudo bom. E a empresa falou assim, bom, eu vou começar a reduzir a pressão no período noturno, porque se tiver vazamento, alguma coisa, a pessoa, né, não perde tanto. E aí, como é que faz? E o vazamento, como é que tem? Um monte, cara. Eu lembro quando eu trabalhava na empresa de saneamento, tinha um monte de vazamento. Aí a empresa pegou e falou assim, não, nós vamos trocar todo o encanamento. E foram trocando de pouquinho em pouquinho, pronto. Reduziu tanto a questão de perdas de água, de vazamento, que é algo assim estrondoso. A gente não tem noção do que quantidade que vai. Fora as casas das pessoas que fica lá, tem uma goteirinha, não tem problema. Pô, uma goteira é um balde. E quando faltar mesmo, como é que vai fazer? As pessoas não estão acostumadas, a pessoa não faz manutenção numa casa, não quer nem saber. Mas não tem condição. Cara, vai devagarinho. Se eu tô com um probleminha, vai. Separa R$10, depois no outro mês vai R$10, depois você vai lá e arruma, e troca. Só que sabe o que está acontecendo? É um monte de gente que não sabe nem trocar uma lâmpada, não sabe trocar uma torneira. É um monte de gente que não sabe fazer mais nada. Ela simplesmente vai vivendo e, sei lá, se bobear, não sabe nem fazer comida, cara, pra comer. E aconteceu, tem seca, né, porque não tá subindo, e lá na Baixada Santista, bem no estado de São Paulo, só descer ali em São Paulo, vendaval de 110 km por hora, fechou o Porto de Santos. Cara, 110 km por hora é muito forte. É perigoso virar um navio de ponta cabeça, virar um barquinho menor. Esses grandão não, mas esses menor, um barco grande. Ai, mas professor, e aí? O Peru fechou mais de 100 portos após fortes ondas atingirem a costa do país. É vendaval desse lado nesse lado do hemisfério, onde é um oceano. Do outro lado, onde é o Peru, outro oceano, também com coisas com ondas gigantes. Mas fechou de novo, igual quando teve tsunami no coisa, muito parecido. Quando deu lá na Rússia, lá, aquele que deu um terremoto lá. Passagem de tufão obriga a retirada de 600 mil pessoas no Vietnã. Vietnã é uma tripinha. Imagine 600 mil pessoas tendo que sair de onde está. As casas deles são mais simplesinhas, não é aquelas coisas fenomenal não, gigantesca não. A NASA diz que vai ficar no espaço e deixa de lado mudanças climáticas. Aí chega a NASA e fala assim, eu não quero nem saber de mudança climática, o problema é teu. O meu negócio é focar no espaço. E a NASA diz que vai ficar no espaço e deixar de lado a mudança climática. E parece que o Pentágono também, eu não sabia que o Pentágono fazia concorrência com a NASA. E aí, avião espacial, do espaço espacial do Pentágono, prepara uma nova missão para testar tecnologias militares. Porque o importante para todo mundo é militar, 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 militar. E que se lasque o resto. E dentro das coisas que está acontecendo, e ninguém fala nada. Sai uma reportagem desse tamanho do jornal, eu só uso jornal de alto gabarito, tá? Para passar as notícias para você. É tipo CNN, Globo, Band, Euronews, é só assim que eu vou pegando, eu não pego de coisa de fulano que falou, não. Porque senão o time, o tempo muda, e aí você pega uma coisa que às vezes aconteceu 2 semanas atrás. Fiocruz alerta doença viral na fronteira do Brasil, Peru e Colômbia. Sabe o que é essa doença? Ela gera encefalite, que gera deficiência motora.
A pessoa está bem, aí pega uma doença viral, aonde simplesmente ela não consegue ter movimentos nos braços, nas mãos, e fica com dor de cabeça, fica com não sei o quê, o corpo vai perdendo o comando e vai dando deficiência motora. Posso falar para você? Eu tô pegando um monte de casos assim, mas um monte. E aí eu vejo e não tem muito o que fazer. Os médicos não sabem o que é. Saiu no jornal, vai pesquisar. Você está tendo esses sintomas? Pesquisa no jornal. Procura saber mais. Saiu lá na Fiocruz. Doença viral na fronteira, Brasil, Peru e Colômbia. Será que você está na fronteira? Eu tô vendo casos por aqui, cara. E ninguém sabe o que é. De repente a pessoa tá boa, de repente tá toda estravada, o corpo não mexe mais. Aí o médico não sabe se é medula, se é não sei o que, tira exame de não sei o que lá. Tô falando pra vocês. E não descobre nada. Falando, mano, não tem nada na medula, não tem nada não sei o que, não tem nada no sei lá. O que tá acontecendo? Algo bizarro. Tá aqui. A hora que viu, eu falei, cara, tá fechando a conta. Tá fechando a conta. Eu tô achando um monte de coisas assim, eu tô vendo aqui. Tá aqui, saiu aqui na reportagem. Falei, obrigado, meu pai, por ter passado isso para mim. USP detecta novo transmissor da malária que pode chegar no Brasil. Você sabe por que o Brasil nunca teve malária? Porque não tinha um mosquitinho que picasse alguém que já tenha malária, porque uma vez você é malária, você fica com a malária no corpo para sempre. Não tinha um mosquitinho que picasse e saísse distribuindo para os outros, porque os mosquitinhos, cada um, ele passa de um tipo. Então tem um de febre amarela que é um tipo, de dengue é outro tipo, e assim vai, né? Cada um tem um tipo. Eu não sei nem como é que funciona, eu até acho engraçado. Mas se ele chupa aquele negocinho lá, ele deveria passar para os outros a mesma coisa, porque os bichinhos fazem do mesmo jeito. Ele vem... Né? Eu falei, ué, mas que coisa maluca, né? Deveria, mas não é. Os caras estão falando. Gente, eu morei na África. Eu era obrigado a ter um kit de malária nas minhas coisas. Não queira ter. Ah, e a dengue é forte. Não chega nem perto da coisa. A hemorrágica chega perto. A dengue hemorrágica chega perto da malária. Mas a malária é algo assim satânica. E uma vez que você teve malária, você não pode mais doar sangue. Olha a sua situação. Sabia disso? Pelo menos era o que me passava na época lá, né? Rapaz. É que lá nas Nações Unidas a gente chamava de paludismo. E a gente tinha que pôr como chama? Um negócio em cima da cama que é. Como é que chama, meu Deus do céu? Em cima da cama é. Uma tela. Você fixa no teto e espalha na cama. Uma telinha. Esse bobear, eu vou ter que até comprar, porque eu estou fazendo controle de mosquito, não para de entrar pernilongo aqui. Do jeito que está indo, a gente vai ter que fazer controle de tudo isso, porque está começando a chegar pragas aqui que Deus me livre. Graças a Deus eu nunca tinha pego lá. Mas também no ar-condicionado não andava pra rua, mas pra tomar picada, mas de jeito nenhum, ficava só. Não. Tem mais, professor? Tem. Olha essa daqui. Nova variante do coronguinha traz forte dor de garganta, com sensação de engolir navalha, tá entre aspas, porque é uma sensação. Parece que a pessoa está engolindo navalha quando vai fazer qualquer coisa, de tão machucado e inflamado que fica. Muitos casos estão acontecendo no Japão. Ei, rapaz, pensa no negócio que está sendo atacado no Japão lá. Eita, pleura. E a China? A China não é boba. A China examinou 600 milhões de pessoas. 600 milhões de pessoas em busca de doenças nos últimos 5 anos. Eles buscam um monte de doença.
Não, antes de você vir com a doença, eu vou ver se vou procurar, fazer um scan. Vamos lá, todo mundo fazendo exame, todo mundo fazendo exame. O que tiver, nós já vamos ver, tratar, vamos ver qual é que é. E nisso mapeia a pessoa, né? Você, essa aqui tem propensão, essa aqui não, essa aqui sim, essa aqui não. Seria para que isso daí? Seleção natural? E aí começa a vir teorias malucas na cabeça, né? Seria uma preparação, tipo, ó, tem que escolher quem fica, quem que vai, já faço exame em todo mundo, porque exames para buscar doenças nos últimos 5 anos, para ver quem tem uma doença diferente, outra de outra, vamos examinar daqui, examinar de lá, vamos. E eu não sei o que é. Precaução só? Ou tem algo a mais de obscuro? Porque conforme a gente vai andando, a gente vai vendo que tá ficando tão louco, tão louco, tão louco o planeta. Daqui a pouco o pessoal toma medidas aí que a gente nem tá sabendo o que tá acontecendo. E se entra numa guerra, você manda quem? Quem tem mais doenças ou quem tem menos doença? Eu tenho que deixar a população com menos doença para formar uma sociedade nova, pura, linda, maravilhosa, e manda os que já tem doença. Falar, você já tá com doença mesmo, já toca o porrete, aí vai que vai. Teorias malucas, tá, gente? Não vá acreditar como se fosse uma verdade absoluta, pelo amor de Deus. Mas vocês conseguem ver, perceber como é que a coisa tá muito louca? Tá difícil, hein? Eu só observo. Ai, Deus. Deixa eu falar um negocinho pra vocês. Vocês viram que apareceu o Chosen, né? Já o final deles, o último capítulo lá. Vale a pena ver, viu? Muito bacana. Muito bacana. Sensacional. Aconselho. O filme Duna 2 também, muito bom. Muita mensagem subliminar. É muito longo, mas vale a pena. E teve gente que, você acredita que teve gente que reclamou do meu cabelo e tudo mais? Ai, o senhor tá horroroso com esses cabelos, com essa coisa aí. Eu falo pra pessoa, nossa, eu não sabia que você achava Jesus tão feio assim. Não sabia que você achava Moisés, Abraão, todo mundo dos personagens bíblicos tão feio, horroroso assim. Aí a pessoa fica assim, porque dá um trauma, né? Mexe com a cabeça, dá um choque na cabeça. Posso falar uma coisa pra vocês? Hoje, eu nunca na minha vida deixei meu cabelo grande. Sempre cortava igual militar. Curtinho, rapaz. Curtinho. Nunca consegui ter barba na cabeça. Todo dia, não dia sim, dia não. Todo dia cortava. Posso falar uma coisa pra você? A barba atrapalha um pouquinho pra comer. Porque às vezes você quer pôr o prato assim perto, só que você tem que comer com a cabeça mais baixa, né? Você não pode levantar muito. Atrapalha só nisso. Fora disso, não é cortar de vez em quando, deixa crescer. Você bota um negocinho, desce aqui, e ele vai quebrando por si só e ele não nem cresce. Eu pensei que já ia ficar gigante, aí vai quebrando. Ah, é só hidratar que não quebra, mas eu vou viver do jeito que tava do coisa lá. Cabelo também, vai lá. Só cortei naquela época pra deixar reto. Dali pra frente a pessoa falou, deixa crescer. E acaba protegendo pros outros cabelinhos nascendo e dá continuidade. É muito mais prático. Já acostumei, já não esquenta mais. No começo esquentava, pegava fogo. É ruim para quando sai uns fiozinhos ou outro, fica parando no olho, toda hora tem que ficar limpando. Mas fora disso, são essências que nós tivemos nos tempos passados que é interessante. Eu vou contar para vocês que eu não tinha noção. Depois que eu deixei meu cabelo crescer, as coisas, às vezes eu olho pro espelho, eu vejo a minha vida passada, sabia? Lá atrás. Eu consigo ver como é que eu era. É muito louco. Muito louco. É assim, algo maluco, cara. Não tem muita explicação. É estranho, né? Eu tô curtindo, rapaz. Vamos lá, deixa o trem. Vamos lá, vai saber até onde vai. Tem gente que fica olhando só por estética. Ai, professor, desse jeito o senhor desestimula até sua esposa. Uma pessoa escreveu isso pra mim, você acredita? A minha esposa não ama aparência, filho. Eu também não amo a aparência da minha esposa. Porque mais tempo ou menos tempo, ela vai ficar toda enrugada e murcha.
Eu vou ficar todo enrugado e todo podreco. Que a idade vai chegando e já vai ficando tudo murcho, tudo pelancudo. Se fosse a aparência que faz a atração, não é isso não. É a afetividade, é o carinho. É as brincadeirinhas daqui pra lá, é piadinha pra cá pra lá, é coisinha que vai. Você brinca daqui, brinca de lá, a coisinha vai fluindo. Uma pessoa, eu fico com dó de uma pessoa falar uma coisa dessa pra mim. Porque é sinal que a pessoa não tem um casamento estável, não tem nada. É óbvio que não tem. E ela tá baseada só nos prazeres carnais. Se ela soubesse o que é a realidade da vida, é muito mais além. A realidade da vida é muito mais além. Mas as pessoas precisam de tempo para evoluir, cada um no seu tempo. Umas um pouquinho mais cedo, outras um pouquinho mais tarde. E nós temos que respeitar. Cada um na sua evolução. Seja nesse planeta ou seja realocado para outro. E vamos que vamos. Estados Unidos enviam 4.500 militares, esquadrão anfíbio e mais 3 navios de guerra para perto da costa venezuelana. A Venezuela mobilizou 15 mil soldados na fronteira com a Colômbia. E o Hugo Chávez, o Maduro, pegou e mobilizou 4 milhões e meio de cidadãos para ficarem, serem a força social. Porque a partir do momento que você desloca militares para guerras ou para outros fins, a sociedade pode ter algum tipo de convulsão e essas pessoas acabam sendo fiscais. Eu lembro que em São Paulo, da época do Quércio, tinha um fiscal de quarteirão. E aí as pessoas ficam como se fosse, né? Isso é um sistema meio que de guerrilha, né? Então você vai, quem são os apoiadores, você vai e fica ali, você dá um treinamento básico, e aí quando tiver algum problema, você tá ali, as pessoas seguram a onda e a coisa, né? Vai que vai. E eu só observo. E ele mandou para a fronteira da Colômbia, vai vendo. Aí sai a seguinte nota assim. O Lula defende nova governança mundial. Ele estava comentando lá e manda até o Donald Trump vir para a COP, não sei o que, tal. Nova governança mundial. Ou seja, a linguagem de um daqui, outro de lá, outro para aqui, outro para lá, a linguagem já está para criar uma governança mundial. Vira e mexe, o Putin já fica falando de uma nova ordem mundial. Que os Estados Unidos estão destruindo a organização mundial, a ordem mundial. Então os termos começam a borbulhar e começam a ficar termos comuns. E eu só observo, porque isso aí são pecinhas que você vai encaixando, colocando daqui e colocando de lá. Ou seja, é como se o pessoal já estivesse entrando numa linguagem única, numa sinergia. E quando entra numa sinergia, se prepara. E olha só, potência dos BRICS fecha acordo para produzir 97 caças militares. E eu vou falar para você, eu não duvidaria se os BRICS montassem uma organização das Nações Unidas paralela. Que já está muito próximo, eles estão caminhando para isso. E aí eles terem militares unidos, como se fosse um só para usar para todo mundo, tal, umas coisas assim, para mandar para cá, mandar para lá, em problemas, algumas coisas que possa ter. Tô fazendo suposições aqui, tá? Aí, nessa brincadeira, o pessoal enfrentando, porque no começo o Maduro fugiu, depois ele criou força, enfrentou. Por quê? Porque os BRICS começam a comprar um monte, o Lula defende a Organização Mundial, e aí ele vai tendo forças de novo, vai tendo confiança de novo, mobiliza um monte de gente, aí o cara vai tendo sensação. Aí o que faz?
Estados Unidos enviará mais um avião de guerra e submarino nuclear para a região da Venezuela. Para por aí? Não. A França se junta aos Estados Unidos para combater as drogas na região caribenha. Nossa, e saiu até um quebra-pau agora, cara, no Senado do México. Porque um pessoal queria que os Estados Unidos viessem ajudar no negócio desses cartéis, e o outro lá não queria. Rapaz, mas isso é um pontapé lá que é coisa louca. E aí o que o Brasil me faz? Cara, eu cantei a bola para vocês lá atrás, não cantei? Falei, ó, vai faltar água, já tá começando. Eu falei, vai ter muitos ventos fortes, aonde já tinha vento forte ao sul, vai vir até não sei aonde, tudo acontecendo igualzinho eu falei. Tudo acontecendo igualzinho eu falei. Tudo. Eu falei que eu tinha visto militares na fronteira com a Venezuela. Vocês lembram? Vídeo de revelação? Faz tempo. É só pegar lá de trás e vai vindo. É que eu não falo em cima da hora, eu falo antes, muito antes. 1 ano atrás, 2 anos atrás. Aí a coisa acontece. Brasil prepara exercício militar próximo da fronteira com a Venezuela e quer evitar a associação à crise de Maduro com os Estados Unidos. Então nós só estamos de prontidão aqui para evitar que fujam para cá ou aconteça qualquer coisa. Eu já tinha visto os tanques de guerra, as coisas lá, tá lá, bem na fronteira. E eu só observo e a coisa vai acontecendo. O Donald Trump, que também está muito doidão, porque as medidas que ele está fazendo, intervenção dos Estados Unidos, mandando guarda nacional, cara, o cara tá birutex. Eu não sei o que tá acontecendo com o cara. O cara tá muito doido, mano. Tá muito doido. Não sei o que, se é remédio que ele tá tomando, que raio que é, mas tá muito doido. O Donald Trump tá assim, rapaz, batendo biela, não dói. Donald Trump projeta poder militar sobre o hemisfério ocidental. Isso aí é um comentário de um jornalista. Então ele fez uma ideia e falou assim, não, para os Estados Unidos eles estão querendo pegar o hemisfério ocidental. A Europa que cuide do dela lá e da África, como sempre foi nos tempos antigos. E o oriental que se lasque. Só que o pessoal pulverizou. A China colocou seus tentáculos em várias partes do planeta, foi fazendo negociações, abrindo portas em vários lugares do planeta. E a China vende supre para o planeta inteiro, mercadorias e tudo mais. Não é mais do jeito que os Estados Unidos imagina ou pensa. Será que eles não conseguem enxergar que tudo mudou? Aí, olha essa daqui. Vocês lembram de uma outra teoria maluca, rapaz, lá de tempo atrás? Que essa eu não fiz, mas eu sempre ouvi falar. Da teoria para a prática. Só que sem prova, porque o Donald Trump não conseguiu provar. O Donald Trump pegou e falou o seguinte. Donald Trump diz que o doador democrata, uma pessoa que doa, um doador dos democratas, os democratas são a esquerda dos Estados Unidos, George Soros e o filho patrocinou protestos violentos nos Estados Unidos. Então ele está falando que quem gera o caos, quem patrocina essas coisas, protestos e tudo mais, é esse George Soros. E os caras negam. Só que ele também não conseguiu provar. Então ele pegou, jogou e se lasca. Olha a situação. Se aqui no Brasil ele é preso pelo Estado Democrático de Direito. Não esqueçam que, vamos lá, China é China Popular Comunista. China Popular.
Mas de povo. Coreia do Norte, Coreia democrática. O que tem democracia? Coreia Democrática do Norte. Aonde está a democracia? Então, cuidado com o termo democracia, porque não é bem do jeito que a gente imagina. Certo? No dicionário é lindo e maravilhoso. Na prática foi totalmente distorcido e está sendo usado uma coisa maravilhosa, mais uma vez, para distorcer tudo. E eu só observo. E aí o Irã faz o primeiro exercício militar desde o fim das guerras dos 12 dias. Chega o Irã, sorta um monte de míssil para fazer uns treinamentos militares. Israel ataca alvos dos Houthis no Iêmen. Fora que está atacando Gaza lá e falou que vai dominar tudo, não quer nem saber. Que ataca hospital, ataca jornalista, não quer nem saber. Os caras estão apertando o botão e falaram, agora quero que se lasque. Agora vamos resolver de uma forma assim para acabar de uma vez e resolver tudo na raiz. E eu só observo. Aí sai mais uma nota assim no jornal. Base secreta de mísseis na Coreia do Norte. Base secreta de mísseis na Coreia do Norte representa ameaça para os Estados Unidos. Norte-coreanos são treinados pela Rússia para explorar urânio usado em armas nucleares. Rússia planeja fortalecer escudo nuclear por enfrentar ameaças colossais. E aí, no meio disso, vem a Ucrânia, que está parecendo o plano Marshall, sem ser que a Inglaterra, enfrentando mesmo a Rússia. Mesmo ela vai perder, ela sabe que ela vai perder, mas ela falou, vou enfrentar até o fim. E tudo quanto que é reportagem que eu vejo dos ucranianos, cara, os caras falam, não, nós temos que lutar até o fim. Rapaz, os caras são muito doidos mesmo, né? Eles enfrentam mesmo. Ataque ucraniano provoca incêndio em usina nuclear russa. Próximo da Ucrânia ainda, hein? Perigo é para eles mesmo, mas vai vendo. Já não basta o Zaporizhzhia, que tá tudo arrebentado lá, aquela usina da Ucrânia, que é a maior da região lá da europeia. Agora eles pegam e atacam uma outra usina nuclear. E eu só observo, você vê as bolinhas assim, e eu só observo. Aí a Rússia derrubou um drone que estava indo rumo a Moscou. Moscou é a capital da Rússia. Os caras estão atacando a capital da Rússia, que teve que fechar os aeroportos. Imagina a zona que vira, o caos que vira para um país. Aí, ataque da Ucrânia corta fluxo de petróleo russo para Hungria e Eslováquia. Nossa, mano. É muito doido. Os caras atacou até um que afetou outros países, está envolvendo um monte de países, tudo junto. Porque até então você fica quietinho, é com eles lá o problema. Aí de repente parou o combustível, agora tá no frio aqui, pelo amor de Deus. E nós estamos agora caminhando para o inverno lá na Europa. China e Rússia realizam a primeira patrulha conjunta com submarinos. E a OTAN faz alerta. E aí sai uma coisa aqui que eu vou pôr, mas depois eu aconselho vocês irem ver o vídeo que saiu lá no G1, tá? No jornal da Rede Globo, do grupo G1. Rússia treinando crianças, olha só, hein? Vai vendo como é que é a coisa. De até 8 anos para a guerra simulando ataques com a Ucrânia. Você tem noção de uma coisa dessa?
Ô, gente, pelo amor de Deus. Ah, não. Não, não pode uma coisa dessa, cara. E os pais acham bonito e mandam? Que é isso? É escoteiro, mas não. Ah, para, cara. Vai ver, vocês vão ficar aterrorizados. É algo assim, cara, de chorar mesmo. Chorar, chorar, chorar. Tá triste, a humanidade tá triste, a humanidade é muito podre. A humanidade perdeu seus valores, o povo tá doido. É gente que mata o pai e sai pelado pra rua. É não sei o que. Cara, tá todo mundo muito biruta, tá tudo muito louco. Eu vou falar pra você, rapaz. Se você for no hospício, você acha a gente mais normal do que o povo tá andando pra rua. A coisa tá feia. E olha só essa daqui. Submarinos russos com capacidade nuclear desaparecem dos radares. Mas como assim desaparece dos radares? Porque o pessoal estava olhando, querendo ver, sempre seguindo onde que está indo os submarinos. E de repente sumiu dos radares. Como que sumiu dos radares? Aí parece submarinos. Aí de repente forças conjuntas. Estados Unidos, Reino Unido e Noruega, que estão ali na região da Noruega, estão procurando um submarino russo perto desse grupo. Porque pegou alguns sensores, pegou que passou um submarino por ali. Estariam fazendo o quê? Mapeando aonde tem os cabos para cortar os cabos da comunicação, de fibra e tudo mais. Cara, a guerra está indo para um caminho louco. Vocês podem não perceber, mas está tudo sendo montado estratégia atrás de estratégia. Só está faltando um biruta apertar o botão vermelho. E posso falar para você, o Donald Trump tá tão doido, tá tão malucão, que o cara para apertar um botão ali, falar que se lasque, tá muito próximo, porque o que ele tá fazendo nos Estados Unidos não existe. O cara tá enfrentando até um banco central que é independente. Ele tá mandando guarda nacional expulsar tudo quanto que é mendigo. Eu não quero saber de mendigo. O cara perdeu o amor pro próximo. Ele não tá nem aí. Ele tá apertando o botão, falando: eu quero saber. É Estados Unidos em primeiro. Eu quero que se lasque tudo. Eu não quero saber. O cara tá muito doido, moço. Ele é outra pessoa. Não é o primeiro que tava lá no primeiro governo. Não é, mas não é mesmo. O gajo tá muito doidão. Eu não sei se ele consegue nem terminar o comando dele aí. Ou se tá fazendo de propósito mesmo. Eu não sei, não consigo entender. Mas que tá estranho, tá. E olha só isso aqui. Os caças russos, avião de guerra russo, interceptou um avião chamado P-8, P de pato 8, Poseidon, americano, com um radar secreto no Mar Negro. E eles acharam estranho, porque normalmente esse avião, ele anda com 2 caças junto, ele anda com frota de... Mas não. Tava lá ele andando assim, como se fosse um aviãozinho normal. E os caras falaram: mas que avião que é esse aí? Deixa eu ver qual é que é. E aí, depois de ser atacado igual doido a Rússia pega e devolve. Sabe onde que eles atacaram? Ataque russo danifica a base da União Europeia em Kiev. Os caras atacaram a União Europeia em Kiev. E aí os Estados Unidos, muito doido, chega e fala assim: os Estados Unidos alegam concentração excessiva de níquel com a China. A China está com muito níquel com ela. Ela não pode ter tanto níquel assim, senão ela fica dominando muito o mundo. Como se os Estados Unidos, só ele pudesse dominar o mundo. Cara, será que esse povo não entende que quem manda nesse planeta é Deus e não tem conversa? Que tem seres acima que mandam... Capaz. Eu não consigo entender. O planeta tá maluco. Tá maluco. E não é nem... Se ainda se fosse um maluco, beleza, tá bom. Mas não é, cara. É um maluco mesmo assim de medo. É aquele cara que pode apertar um botão vermelho e acabar com tudo, num dia pro outro. Tá?
perigosíssimo o que está acontecendo no planeta. E olha só isso aqui para a gente ir encerrando. China diz ser irracional Estados Unidos e Rússia decidir sobre armas nucleares da China. E a China rejeita participar nas conversações de desnuclearização. Que conversa é essa de desnuclearizar? Desnucleariza você, Rússia e coisa. Eu não vou desnuclearizar nada. Mesmo porque vocês têm um monte de bomba antiga que é totalmente poluitiva. As minhas tudo moderninha. As pessoas estão perguntando muito para mim para comentar sobre o Brasil. Gente, o Brasil está como Deus manda e o diabo gosta. Simples assim. Como que tá? Do jeito que Deus manda e do jeito que o diabo gosta. Um caos, desorganização, ninguém sabe o que está acontecendo, deixando de acontecer. O que eu sei é que o Brasil está falido. Ele vai ser obrigado a criar uma moratória, porque se não fizer moratória não tem mais como pagar. E se aumentar mais ainda os impostos só para ficar pagando juros, vai se tornar uma coisa irreal, só que não é só o Brasil que está com dívidas monstro, Estados Unidos está com dívida monstro, China com dívida monstro, todo mundo com dívida. O reset está muito próximo de acontecer. Só estão esperando um puxar cordinha e falar assim, vamos fazer tudo junto? Vamos. Eu vou fazer a moratória, você faz também, outro faz também, vamos, porque só o tanto que eu vou economizar de juros, essas coisas, é o suficiente para eu pagar todas as coisas que eu tenho, as contas fecham, senão não vai fechar nunca as contas. E sobra mais um monte, então, nossa, emprestou, quem mandou emprestar para o governo, o problema é teu, então você emprestou para o governo que se lasque. Credo, professor, vai acontecer isso? Não sei. Mas se você tivesse uma dívida onde você não consegue mais pagar nem os juros da dívida, o que você faz? Você fala, eu vou pagar só metade dos juros. Você fala assim, não. Você quer saber de uma coisa? Só vou dar um calote mesmo, porque não tem jeito. O que eu vou fazer? Não tem jeito. Eu vou reviver minha vida do novo, vou zerar minha vida, vou nascer de novo, vou começar do zero. Mas, professor, isso pode acabar com a economia. Mas já está podre, já está toda lascada. Não tem muito para onde ir. Não tem. Eu não vejo saída. Meus queridos, olha, que Deus nos abençoe. Não vai ter muito saída. Pode ser esquerda, direita, pode ser o que for. Pode tentar fazer igual o Milei fez lá. Não vai resolver. Você acha que o problema está resolvido lá na Argentina? A Argentina ainda está com um monte de dívida. Você acha que o povo vai ficar pagando dívida durante 20 anos desse aperto que está, sem conseguir comer direito? Não vai, moço. O povo não quer. O povo prefere que dê um calote mesmo, que fala, aperta o botão que se lasque e vambora. Ei, uhul, aventura! É cultura. Se fosse uma pessoa certinha, que não admite dívida, não sei o que, ela ia passar mal. Mas a cultura nossa latina, a nossa cultura é vamos viver, é carpe diem, vamos viver o dia. Tá ruim, não tem problema, deixa lá e vamos lá, vamos embora, é assim. Então não tem certo nem errado. A esquerda está fazendo errado? Não está. Ela está fazendo certo? Também não. Mas então como é que ela está fazendo? Se não é certo, é errado. Não. Para você que vê o dual para mim, não. Ela está fazendo o que ela acha que tem que fazer. E o outro, se entrasse, ia fazer o que ele acha que tem que fazer. Mas nem esse vai resolver o problema. Não vai. Porque nenhum nem outro é um remédio que cura essa doença chamada dívida. Então, meu querido, sinto muito vos dizer, mas não tem muita saída não, hein? E eu só observo. Que Deus abençoe, jamais é verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.